Deus. Boa noite, irmãos. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que Tu estás aqui, Pai. E nós viemos aqui para ter um encontro contigo. O que nós queremos, Pai, é adorar ao Senhor na beleza da Tua presença, Senhor. Sermos tocados por Ti. Sim, Deus, o que nós desejamos, ó Pai, é sermos transformados e impactados pelo poder da Tua presença. Deus vivo, que todos os obstáculos, sejam eles tecnológicos, ou humanos, ou espirituais, Senhor, sejam vencidos, Pai, e que flua com liberdade o Teu Espírito em nós e por meio de nós. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer um amém bem forte? Podemos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Vamos nos render aos pés do Senhor. Vamos nos render aos pés do Senhor. Adore o Senhor com toda a tua força. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Sim, o que tenho, aleluia. Vem, Senhor, meu coração, vem purificar meu coração. Sim, que Tu tens pra mim. Eu sou teu e Tu és meu. A Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Diga para Ele: faz em mim o Teu querer. Faz em mim, sim, meu Pai, o Teu minha vida, minha vida a Ti, Senhor, a Ti, aleluia, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. A cruz não foi o início para mim. Foi o início para mim. Minha redenção chegou ali. A redenção chegou ali. Jesus me libertou. Jesus me libertou do pecado e da morte. Do pecado e da morte. Hoje sou livre. Hoje e sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Lá no início, a cruz não foi o fim. A cruz não foi o início para mim. Foi o início para mim. Minha redenção chegou ali. A redenção chegou ali. Jesus me libertou. Jesus me libertou do pecado e da morte. Hoje sou livre, mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Sim, eu sou muito mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Te adorarei. Aleluia, aleluia, aleluia.
e a aparência se desfaz, que diminua eu, Ele cresça em mim. Me fala face a face as tuas verdades, sei que eu irei chorar, mas pra refazer tem que se quebrar. Me dá mais uma chance, eu quero te seguir, junta os pedaços do meu ser e usa-me. Tu és Senhor, quantos creem? Deus de novo. Aleluia, obrigado, Jesus. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Essa questão, eu tenho assim falado bastante com os irmãos sobre a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, né? Eu sei que há um movimento muito forte, né, no meio evangélico, no meio cristão, principalmente para as igrejas que são de linha reformada, da gente observar e acabar nos baseando bastante na igreja da reforma, né, do que aconteceu na reforma, da mensagem da igreja reformada, da própria teologia reformada, que fala sobre graça, que fala sobre redenção, que fala sobre o poder do sangue de Cristo, o redentor sangue do Senhor, de eleição divina, e vai por aí afora. Há uma importância muito grande realmente na reforma, porque foi realmente um grito de libertação para uma igreja que estava mergulhada na corrupção, mergulhada no esfriamento profundo que houve na igreja, chamado de tempo, idade negra da igreja, né? Onde pessoas eram simplesmente queimadas na fogueira por pensar diferente, né? Porque tentavam sair um pouco da caixa, então elas eram queimadas por conta disso. Então houve muita atrocidade, houve muita violência, tudo isso em nome de Deus. As piores violências que você pode imaginar, que já aconteceram na história, por exemplo, você lembra das cruzadas, por exemplo. As cruzadas foram feitas em nome de Deus, né? A igreja queria retomar Jerusalém. Quantas pessoas não morreram nesse período das cruzadas? Quantos anos de combate não aconteceram? Fora também, se você olhar para a Idade Média, você vai ver também ali a quantidade de pessoas que morreram porque, depois da reforma, a reforma não foi algo que simplesmente Lutero foi lá e colocou lá as 95 teses na porta da Catedral de Nuremberg, não. A reforma foi muito mais além do que isso. A reforma trouxe sangue. A reforma trouxe derramamento de sangue terrível sobre toda a Europa. Houveram reis e rainhas, né, que mandaram, olha, manda matar, né, os protestantes. Né. Só no Reino Unido, né, praticamente, na Inglaterra, trocava de rei, entrava rei protestante, daqui a pouco entrava um que era católico, entrava um protestante, mandava matar todo mundo, aí o católico mandava também executar.
atrocidades. Olhar para a Irlanda, né, que recentemente tinha aquela batalha lá de protestantes e católicos, né? Enfim, o quanta coisa a igreja não se enfrentou e não aconteceu em nome de Deus. E aonde Deus estava nisso tudo? Em tanto derramamento de sangue. Muitas pessoas brigaram por tantas coisas, já não estão nem mais aqui. Morreram. Só vão estar agora se apresentar no dia do juízo. Porque nós não somos eternos. Nós somos parte de uma história. Você e eu somos parte de uma história. Somos fragmentos dessa história. Então, você não está aqui a vida toda. A vida é muito cíclica. A gente está de pé agora, mas amanhã a gente não sabe se está no hospital deitado. Né? Você está de pé aqui agora, também está bombando financeiramente, mas amanhã você pode estar dependendo de receber a cesta básica de alguém. Porque as coisas mudam da noite para o dia, e é assim que acontece. A igreja já passou por tantas mudanças, por tanta coisa, mas uma coisa é certa, o Senhor nunca perdeu o controle de sua igreja. Ele sempre será Deus, sempre será Senhor da sua igreja. Ele nunca perde de vista, não importa o tempo que for. Se alguém for perguntar, Senhor, pastor, como é que pode, pastor? Foram 500 anos de escravidão, foram tantos anos disso, daquilo, outro, e Deus continua sendo Deus, e Ele é Senhor, e continua sendo Deus. E não perde o controle. Agora, o fato é o seguinte, quem está lá em cima, não fica lá em cima o tempo todo. Vai ter um dia que vai estar lá embaixo. A Bíblia nos ensina a gente discernir muito bem o tempo, né? E o momento pelo qual nós vivemos. Discernir. Paulo fala, olha, aproveita o máximo possível a oportunidade que cada um de vocês tem, porque os dias são maus. Então a gente precisa o tempo todo fazer discernimento do tempo presente pelo qual nós estamos vivendo hoje. Quando a gente lê aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, eu vou pedir para você que você vá abrindo sua Bíblia lá em Atos capítulo 1, você vê o decolar de que não foi um movimento, foi algo que começou, né, com um fundamento. Movimentos passam, movimentos acabam. Eu me lembro, uma época, eu era líder de juventude lá em Belford Roxo, na Nova de Belford Roxo, bastante tempo isso. O tempo está passando, rapaz. Tem um dia desse que chegou alguém perto de mim e falou assim, pastor, eu só apresento meu filho. Eu falei, quem é você, rapaz? Ô, pastor, sou filho da irmã fulano de tal. Eu falei, tá bom. O pastor só me apresentou também. Eu falei, não apresentei você não, rapaz. Não lembro desse negócio não. Não lembro disso. Porque é absurdo, gente. Um dia eu apresentei o neném e hoje o nenenzão está apresentando o filho dele. Eu falei assim, estou ficando experiente. Né? Não velho, né? Experiente. Abra sua Bíblia comigo aí em Atos capítulo 1. A gente vai começar aqui desse ponto de partida e para a gente poder só entender um pouquinho aqui o contexto da história, né? Em Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, eu vou ler com os irmãos, acompanhe a leitura, por favor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, né? Em reverência à palavra do Senhor. Escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, e depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter aparecido Jesus, se apresentou vivo aos seus apóstolos e com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E começando com eles, deu-lhes as ordens, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, os batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será que este é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles
e uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês foi para o céu e virá do modo como vocês viram subir. E virá do modo em que vocês o viram subir. Obrigado pela leitura da sua palavra. Nós pedimos sua graça e misericórdia sobre nós. Graça e misericórdia para tanto quem ouve, graça e misericórdia para quem fala, graça e misericórdia sobre todos nós, que os céus se abram sobre nós, em nome de Jesus, que todos digam amém. Louvado seja Deus. Você pode sentar um instantinho? Não tem como a gente não tem como nós não olharmos para esta história da igreja primitiva e o nosso coração não se encher de saudade, né? Como falava aqui, alguns observam muito a questão da igreja do primeiro século, da igreja da Reforma, mas esqueceram desta igreja do primeiro século, dessa igreja que começou debaixo de uma palavra de promessa e com algo tão sobrenatural. Jesus, como alguns falam, gostam de dizer, né? Jesus não fundou uma igreja. Me fala qual a igreja que Jesus fundou, qual a denominação que ele fundou. Mas Jesus fez discípulos. E bons discípulos, né? Ele pegou homens inacabados, gente que estava ali, né? Homens do meio do povo, e desses homens ele então fez um discipulado integral com eles. Esses homens andaram com o Senhor. Esses homens caminharam com o Senhor. Esses homens comiam, bebiam, se vestiam, andavam, viajavam com Jesus o tempo todo. O discipulado dos 12 foi um discipulado chamado discipulado integral, ou seja, eles viveram com Jesus, conviveram com ele durante todo o seu ministério. Esses homens foram chamados a atenção, teve puxão de orelha, teve repreensão, eles comeram juntos, eles participavam juntos. Jesus ensinou a eles, instruiu a eles e avisou a eles. Quando ele diz aqui, olha, não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus então dá essa instrução para eles, olha, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar-lhes a quem? O Espírito Santo, né? A palavra Espírito Santo lá, né, no grego, paracletos, ou seja, aquele que está ao lado, aquele que está perto, aquele que anda com a gente, aquele que está todo dia com a gente, que dorme com a gente, que anda com você, que caminha com você, que trabalha com você, que desperta você, que faz você dormir, que te acompanha o tempo todo. A proposta era que essa pessoa do Espírito Santo estivesse o tempo todo e não nos deixasse só. O Espírito Santo não é apenas algo divino que está conosco, mas é uma pessoa que participa com a igreja, que anda com a igreja, que anda conosco. O Espírito Santo é uma pessoa, não se esqueça disso. Não nos esqueçamos disso. Uma pessoa, quando se sente triste, quando você está triste com alguma coisa, o que você faz? Me ajuda aí. Quando você está triste com alguém, qual é a reação que você tem? Hã? Só os crentes, né? Entendeu? Mas eu, quando estou meio chateado com alguém, quando não estou muito crente, eu me afasto. Eu me afasto. Esposa aborrecida, o que você faz? Deixa quieto, não, vamos falar desse negócio agora aí, vamos deixar sair. Deixa sair. Fala, Nanélio, quando você está aborrecido com o Tony, o que você faz? Deixa para lá, Nanélio, não fala não. Você pensou muito, tem até medo que você vai falar aí agora. Né? Quando você está aborrecido, você faz logo greve, né? Sei lá, desliga o fogão, né? Põe o travesseiro no meio da cama para não... Nem me toca, né? Você não quer ser tocado, você não quer que ninguém se aproxime de você. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Não o entristeçam. Você sabe o que é uma igreja sem o Espírito Santo? Não diga igreja prédio.
Eu digo igreja, a comunidade cristã, a comunidade de crentes. Há muitos lugares por aí que o Espírito Santo não está mais. O arrepio é arrepio do momento, é arrepio da música, é arrepio das palavras de efeito, é arrepio de um montão de coisa, mas não é presença. Ah, pastor, o senhor está julgando. Não estou julgando, não, é verdade. É verdade. Se não fosse assim, ele não teria avisado a igreja de Éfeso, lá na carta, quando ele escreve a carta às igrejas, olha, que se vocês não se arrependessem daquilo que deixaram para trás, e o pastor Cláudio falou aqui, que Deus é um Deus de oportunidade, e é verdade mesmo, está sempre nos dando uma oportunidade nova, da gente se arrepender, de nós voltarmos para onde nós caímos. É assim que Deus trabalha, louvado seja Deus por isso, que Ele dá uma segunda chance, que Ele dá uma chance para cada um de nós, que nos dá a oportunidade de reaver a comunhão, de reaver algumas coisas. Mas é um cuidado muito grande que nós temos que tomar nesses últimos dias. O aviso para aquela igreja lá em Éfeso foi exatamente esse: olha, se não se arrependerem, eu vou remover de vocês o candeeiro. E sabe o que isso representa na linguagem figurada? Isso representa o Espírito Santo. O candelabro, quando está apagado, é porque o candelabro representa não somente o Evangelho, mas a presença do divino, a presença do eterno no meio daquele lugar. Ou seja, eu vou remover do meio de vocês a minha presença, eu vou tirar o meu Espírito do meio de vocês. E se você for hoje olhar e observar e ver o que restou de igreja na cidade de Éfeso hoje, você vê uma cidade só de ruínas. Ficou somente a história. E mais nada restou ali. A gente tem tantos exemplos que a gente poderia citar aqui. O pastor também lembrou aqui, né, do Icabod, né? O Icabô, né? Que foi o nome que uma das esposas dos filhos de Eli deram para a criança quando a Arca da Aliança foi tomada deles. Foi-se a glória, acabou-se a glória. Se não fosse assim, Jesus também não teria avisado lá em Mateus capítulo 5, que se perder o sal, se perder o sabor, se perder isso, não vai servir mais para nada, apenas para ser pisado pelos homens. Então existe perigo, sim, da ausência do Espírito Santo em mim, existe. E o pior de tudo é quando o Espírito Santo se ausenta e eu nem percebo. Eu nem percebo que ele saiu, que ele não está mais. Nós estamos no automático, funcionando na religiosidade, mas não há nenhuma ação do divino, do eterno em nós, não há quebrantamento. Certa feita, eu fui chamado a atenção pelo Senhor, através de um servo de Deus, que falou comigo assim: olha, Deus mandou dizer para você uma palavra. Eu vi: que palavra? Deus falou que está com saudade de você. E, engraçado, eu trabalho para Ele, já tenho 20 anos de ministério, fazer 21 esse ano. Eu fiquei pensando assim: Senhor, eu trabalho para o Senhor, eu prego para o Senhor, eu estudo, vou lá para a igreja, e o Senhor está com saudade de mim? Como assim? Quer dizer, então, eu estou com saudade de você, porque você não para. A gente pode estar trabalhando para Deus sem estar com Deus. Dá para entender esse negócio? A gente pode estar servindo a Deus sem estar com Ele. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Nós temos que entender que quem é dono desse negócio que começou aqui é o Espírito Santo. Não sou eu, não é o pastor Clóvis. Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, talvez, muitos de nós aqui não estejamos mais aqui. E por isso a igreja vai morrer? O evangelho vai acabar? Quantos não passaram por lutas e lutas e lutas e lutas e Deus continuou agindo, agindo, agindo com o seu poder? Quantos foram aqueles que não sofreram para colocarem os fundamentos, né, para lançar os fundamentos e hoje não estão mais aqui? Me fez lembrar uma reportagem que deu na Globo News um tempo atrás, que os repórteres queriam chegar no local onde os bandeirantes colocaram os marcos de fronteira do Brasil. Como é que você pode colocar marcos de fronteira numa época que não tinha GPS, não tinha satélite para fazer o mapeamento? Os caras lá de baixo mesmo, lá levando aquele morão de concreto lá com o símbolo do Império Português, né? E colocar esses morões lá para colocar, né, que foi o acordo
que foi feito lá Brasil, que foi feito Portugal e Espanha, de fazer lá a divisão. Por isso que o Brasil é gigantesco como é. Aí eles foram tentar ir lá na floresta amazônica descobrir aonde o Bandeirantes colocou o fundamento. Rapaz, eles saíram de Manaus, tentaram chegar, não conseguiram chegar. Voltaram, alguns ficaram doentes no meio do caminho, aí pediram ajuda ao exército, ao exército brasileiro. O exército foi lá com eles, foi uma luta para chegar, e o repórter chegou lá já exaurido, e estava lá um morão de concreto lá no meio da floresta, lá, até aqui, no meio da floresta, até aqui que é Brasil. Agora você me pergunta, como é que o cara foi lá, naquela época, e colocou aquele fundamento lá? Quem é o fundamento da igreja? É Cristo. Ele é o fundamento da sua igreja. Da igreja, Jesus é o fundamento. Nós não podemos remover esse marco. Se a igreja perder a referência do seu Cristo, ela deixa de ser igreja. Ela deixa de ser igreja, perde o direito de ser chamado de corpo de Cristo, o que participamos aqui hoje. Em Provérbios diz assim, não remova os marcos postos pelos seus antepassados. Não dá para a gente passar por cima do que os antepassados fizeram no passado. Não dá para passar por cima da história dessa igreja, que começou debaixo de uma perspectiva de uma unção do Espírito Santo. Ou seja, eles precisariam dessa presença para a igreja decolar. E a igreja decolou por quê? Porque veio sobre eles o Espírito, o dínamos, o poder, a graça redentora. O Espírito de Deus estava sobre eles. E aqui em Atos 1, versículo 8, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e em toda a Samaria, e até os confins da terra, porque o fundamento já está posto. O fundamento já existe. Nós não temos que chegar com essa pretensão de dizer assim, eu tenho uma revelação nova, eu tenho algo novo. Não, amado, nada é novo. Tudo é antigo, mas também é novo. O que vem de Deus é novo para nós, mas o fundamento já foi posto. Não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar que a igreja começou debaixo de uma unção do Espírito Santo. E isso foi tão forte, tão tangível. Em Atos 2, você pode ler depois em casa, você vai ver que o Espírito Santo marca essa chegada com um vento. A Bíblia fala que o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas ele sopra sobre a sua igreja. Não se pode ignorar que esse vento sopra sobre nós e acende algo dentro de nós. Não se pode apagar o pavio que fumega, não se pode ignorar uma cidade fundamentada, não se pode esconder uma cidade iluminada, não se pode se ignorar uma lâmpada acesa no meio de uma multidão e acesa no meio das trevas. Não se pode ignorar essas coisas, mas isso tem sido ignorado. E o grande perigo disso é entristecer a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo estava tão presente com essa igreja primitiva e que esses homens e mulheres dependiam dele para tudo. Tudo. A igreja não crescia simplesmente porque o pastor é legal, porque o pastor é bacana, porque o pastor é meu amigo, porque a igreja é legal, porque a igreja é bacana, porque a música é boa, porque as irmãs oram bem. Crescia porque o combustível para crescer somente pelo poder do Espírito de Deus. Porque se pessoas estão firmando na igreja porque a pintura está legal, porque o pastor é elegante, porque o pastor está bonitão, porque a música é boa, porque o pessoal é bacana, porque a pregação é legal, ela tem tempo de validade para durar dentro de uma igreja. Agora, se ela foi trazida pelo poder do Espírito, regenerada pelo Espírito, trabalhada pelo Espírito, ela vai permanecer nessa igreja até a volta do Senhor ou até morrer. Você está entendendo isso? Não havia competitividade nessa igreja. Jesus matou a competitividade entre os apóstolos lá atrás. Quando estavam brigando entre eles de quem seria o maior. Olha, quem será o maior aqui? Quem será? Quem vai mandar Jesus? Quem vai sentar à sua direita? Fora a mãe dos irmãos Boanerges falar, Jesus, olha, quando o Senhor põe um filho meu à sua direita, outro à sua esquerda, né, como, trabalha aí, Senhor, dá uma encaixada neles aí. Não, nada disso. E Jesus repreende os apóstolos dizendo, olha, não é assim que se faz. Não é desse jeito. Aqui, o maior será o menor.
será o menor. E todos esses homens se decepcionaram, porque eles se achavam bons demais. E, na realidade, eles descobriram que, pós-morte de Jesus, eles eram um grupo de homens amedrontados. E Jesus, então, teve que aparecer para eles, depois de morto, mas ressurreto, e mostrar para eles, olha, não é assim. Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer com vocês daqui para frente. Jesus poderia ter excluído Pedro da igreja, porque traiu Jesus. Mas ele trouxe de volta, mostrando que o Pai das misericórdias é assim que ele faz, ele restaura quem ele quer, ele restaura quando vê quebrantamento, e Pedro estava arrependido. Lembra quantas vezes Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, então nem todos que estão sentados ou trabalhando ou de pé nas plataformas estão convertidos. Tem muita gente não convertida pregando até o Evangelho de Deus. E Deus tem que deixar passar pela moeda para converter aquele coração. Eu digo para vocês isso, por quê? Porque isso aconteceu comigo. E se a gente não tem um encontro com a conversão verdadeira, a gente às vezes se acha que está muito preparado para as coisas e não estamos preparados. Às vezes, na primeira prova terrível, a gente, como diz na gíria, né? Rói a corda. A igreja começou aqui com um vento forte de poder. Pedro, usado pelo poder do Espírito, a partir do versículo 14, então, de Atos 2, ele prega uma mensagem poderosa. Depois, mais adiante um pouco, 3.000 pessoas foram batizadas através de uma mensagem que Pedro trouxe à igreja. Mas por quê? Porque Pedro era bom? Não, porque o Espírito Santo estava presente. Porque o Espírito estava trabalhando entre eles. E o que aconteceu ao coração dos convertidos? Eles tinham tudo em comum. Havia integridade nos relacionamentos entre eles naquela igreja. E quando isso acontece, quando isso ocorre, isso tem uma unidade perfeita aqui, porque há uma koinonia nisso aqui. Havia uma comunhão entre eles, mas havia comunhão do Espírito do coração desses homens, e era o combustível que fazia girar milagres, sinais no meio daquelas pessoas. Eles tinham o favor de Deus e tinham a simpatia de todos. É assim que começou. Começa a presença gloriosa do Espírito. E quando o Espírito está presente, o que acontece? Deus também cura. Cura gente doente, cura enfermos. Em Atos capítulo 3, então, a gente tem a história do coxo do templo, lá na porta do templo, onde Pedro e João, então, curaram aquele homem sem atribuir honra para eles, porque é isso que o Espírito Santo faz. A obra é dele e não pertence a igreja nenhuma, a homem nenhum, pertence a Deus somente a obra, e a glória também pertence a ele, e é assim que ele faz. Sabe o que eu acho triste? É que as pessoas leem isso aqui e acham que são donas de um mover que pertence somente a Deus. Ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer, aonde ele quer e com quem ele quiser. E ele continua sendo Senhor e Deus. Um pouco mais adiante, depois dessa cura, depois desse mover, depois de tudo isso, vem o preço a pagar. Porque tudo é de graça, mas servir a Jesus no contexto de reino tem um preço. Tem preço de renúncia, tem preço de entrega, tem preço de sofrimento, tem preço de recolhimento, preço de solidão, tem preço a ser pago. Fala para o teu irmão do seu lado, você sentar aí e assistir o culto é de graça, fala para ele. Mas servir no contexto de reino tem um preço. Ah, mas pastor, todo o preço já foi pago na cruz do Calvário, mas todo mundo tem que ir para a cruz junto com ele. Lembra que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, eu trago em mim a vida de Jesus para que o morrer de Jesus também se manifeste em mim. Eu tenho que morrer com ele. Olha, o teu Senhor está indo ser pregado na cruz. E você para onde vai? Eu vou com ele. Eu vou morrer junto com ele nesse Calvário. Ah, mas é só ir para o Calvário? Não, é passar pelas humilhações daqui até o Gólgota. É ser cuspido, é ser questionado, é ser atacado, é ser caluniado, é ser o tempo todo. Alguns estavam com Jesus até o final. Olha, diga para o teu irmão do seu lado, valoriza muito quem ficar contigo até o Gólgota. Fala para ele.
Tu valoriza muito quem ficar contigo até você ser pendurado na cruz. E olha, valoriza mais ainda aqueles que quiserem só o teu corpo. E embalsamar e colocar no sepulcro. Abre o teu irmão do seu lado. Um dia eu vou carregar o teu caixão com louvor. Fala para ele. Ninguém falou nada até agora, né? Ninguém quer pegar na alça do irmão, né, rapaz? Misericórdia. Valoriza muito aqueles que passam contigo e vão até, caminham com você na via crucis, que chora com você, que chora do teu lado. Porque nem sempre é tempo de festa, às vezes é tempo de lágrimas, é tempo de chorar. Às vezes a igreja passa por esse tempo de choro, tempo de prantos. Né? Salomão fala, né? Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, às vezes é tempo de chorar. Às vezes Deus nos permite um tempo de lágrimas. Eu estou vivendo, né, como o Clóvis falou, dessa minha dinâmica de lá e cá, Rio, São Paulo, lá e cá, às vezes cansa. Algumas semanas atrás fiquei meio adoecido com a pneumonia forte. Mas eu falei, Senhor, talvez, se não fosse assim, talvez o Espírito Santo não estivesse trabalhando dentro do meu coração em alguns detalhes na minha vida que eu não dava muita atenção até um tempo atrás. Entende? Deus, às vezes, ele abre uma ferida, mas ele mesmo fecha. Ele, às vezes, permite uma situação muito difícil para a gente poder valorizar certas coisas que nós não valorizávamos no passado. Por isso que estou falando aqui da questão de olhar para o momento e olhar para o passado. Essa dinâmica precisa acontecer dentro de nós, porque é assim que a gente cresce. É assim que a gente amadurece, principalmente no contexto de reino de Deus. E isso é preço a ser pago. E muitas vezes, ministério, servir ministerialmente, porque eu falava agora de tarde lá na igreja, uma coisa é você estar aí servindo a Deus no contexto de igreja, mas outra coisa é você estar no serviço do corpo. E quando você está no serviço do corpo de Cristo, é uma outra situação. Aí o preço é muito alto. Aí o preço é altíssimo. E muitas vezes o preço é um preço de muita renúncia. A renúncia não é só do pastor local, a renúncia é de todo aquele que serve no corpo, que está a serviço do corpo de Cristo. Isso é muito importante. Porque o Espírito Santo estava tão presente no meio deles? Pela integridade, pela dinâmica de relacionamento que havia entre essas pessoas. E nós precisamos ir nessa mesma dinâmica. Porque o que nos traz essa mesa é porque nós somos iguais. Não somos diferentes uns dos outros. Tudo bem, há diáconos aqui, há pastores, mas isso não nos torna melhores do que ninguém. Nós somos homens comuns como pessoas comuns. E no contexto de reino, nessa mesa, nós somos todos filhos de Deus. Eu não tenho que respeitar o Jorge porque ele é um diácono, eu tenho que respeitar porque ele é meu irmão em Cristo. E se eu pecar contra ele, estou pecando contra o corpo. E isso é sério. E o que acontece quando eu peco, quando um membro do corpo, eu estou entristecendo a cabeça do corpo, que é Cristo. Ou, afinal de contas, se você der um beliscão no teu dedo aí, prender na porta da tua casa, não vai doer o teu dedo? Só não vai doer se o teu dedo estiver morto. E se estiver morto, porque já necrosou no teu próprio corpo. Porque dói. Havia uma ligação muito profunda no coração dessas pessoas, e por isso que o Espírito operava com sinais e prodígios. Mais adiante, um pouco aqui, a gente vê a igreja em oração em momentos de dificuldades. Estava Pedro e João. Pedro e João foram presos lá, interrogados no Sinédrio por conta desta cura. E no capítulo 4, aqui eles foram interrogados e depois são liberados, mas a igreja se colocou em oração pela vida deles. A igreja começou a orar. Eles não se acovardaram diante da primeira batalha que enfrentaram em Jerusalém, que foi o questionamento do Sinédrio acerca da cura de uma pessoa. Está aqui registrado no capítulo 4, versículo 23 em diante. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos tinham feito com eles. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, ó soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs, e os reis da terra se levantaram, e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido.
Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se ajuntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, aleluias, permitiu que acontecesse. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles, concede aos teus servos que possam anunciar a tua palavra com toda a ousadia. Ou seja, diante de uma oposição, eles se levantam em oração para continuar pregando. Não fugiram da responsabilidade. Não fugiram da responsabilidade de continuar dando testemunho do Evangelho. Simplesmente eles continuaram a pregar. E sabe o que aconteceu? Sabe o que é poder de Deus na igreja? Poder de Deus na igreja é quando a oração da igreja unânime toca os céus. E quando a oração da igreja unânime toca os céus, o lugar onde nós estamos treme. Treme. O inferno treme. As trevas tremem. O diabo foge porque não aguenta isso. Por isso ele tenta sugar e tirar da igreja a vida que ela tem em Cristo, o contexto que ela tem em Jesus. Aqui um pouco mais adiante, temos então um relato aqui de como vivia a comunidade dos crentes. Versículo 32, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Somos um? Somos um? Um coração e alma? Estamos juntos? É fechamento mesmo? Na alegria ou na doença? Enfermo ou com saúde? É fechamento até na luta, na hora do choro? Paulo fala na carta aos Romanos, Romanos 12. Estamos chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, consolando aqueles que estão em luto. Porque se isso acontece, é poder de Deus na igreja. Se isso ocorre, é Deus sacudindo a igreja para um novo nível. Por isso é importante que nós passemos juntos pelas provações. Um pouco mais adiante aqui também, além de provar essa unanimidade da igreja, esse contexto de unidade que havia entre eles, e isso trazia sobre eles, versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. E em todos eles havia o que? Abundante graça. Não havia necessitado entre eles, porque o que eles possuíam, casas, vendiam e traziam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos. Aí entra um comentário pequeno aqui no versículo 36 e 37. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, apelidavam de Barnabé. E Barnabé quer dizer consolador dos seus irmãos. José era o tipo de pessoa que estava no meio do povo, que ajudava todo mundo, que contribuía com todos e que tinha prazer na vida da igreja. A quem chamavam de filho da consolação, um levita natural de Chipre. E fala que ele vendeu uma propriedade e colocou lá aos pés dos apóstolos. Um pouco mais adiante, nós temos no capítulo 5 a história de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. A gente fala de juízo de Deus, a gente só vê juízo no Velho Testamento, tem juízo no Novo também. 2 pessoas morreram no meio deles porque simplesmente mentiram ao Espírito Santo. Obviamente ninguém vai ser levado aqui, vai cair fulminado aqui desse templo. Mas muitas pessoas já perderam a vida dentro da igreja porque mentem ao Espírito Santo no tocante à sua unidade com o corpo. Lembra que o apóstolo Paulo fala na carta também aos Coríntios, no tocante à mesa de Cristo? O que comem sem discernir e sem entender o que estão fazendo, estão comendo juízo para si próprio. Por quê? Porque estão mentindo ao Espírito Santo. Diga ao teu irmão do seu lado, não entristeça o Espírito Santo. Fala para ele. Não minta ao Espírito de Deus. Porque aquele que é Senhor da igreja, João escreve a respeito dele, dizendo, os seus olhos são como chamas de fogo. Ele penetra juntas e medulas e não conhece por dentro e por fora. Sabe se somos verdadeiros ou não. Queremos poder de Deus na igreja? Então amemos uns aos outros e respeitemos uns aos outros. Sirva o seu irmão como quem serve ao próprio Cristo. Quando fui para São Paulo, eu ficava hospedado num convento. Alguns sabem aqui que a irmã do meu pai, a irmã mais nova do meu pai, ela é freira. E ela é madre num convento em São Paulo.
E quando ela soube que está vindo para São Paulo, meu filho, vem para cá, fica com a tia aqui no convento. Eu fui lá para o convento ficar com a minha tia. Olha, eu nunca me senti tão bem num lugar tão diferente. Porque uma das bases das irmãs é receber a todos que entram pela porta do convento como se fosse o próprio Cristo. Quando você entra no refeitório para almoçar com elas, né, tem uma frase enorme lá. Recebemos neste lugar a quem entra como quem recebe o próprio Jesus. Isso é bíblico. Está lá em Mateus. Senhor, quando foi que nós não te recebemos? Senhor, quando foi quando nós não te vestimos? Senhor, quando foi quando nós não te amamos? Irmãos, igreja não é um clube. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é o lugar onde nós manifestamos um amor sobrenatural que não se encontra em lugar nenhum nesse mundo. Igreja é um lugar sadio. Isso aqui é um útero onde gera filhos sadios. Discípulos sadios são criados aqui dentro. Essa é uma casa produtiva e proativa que gera filhos saudáveis pelo poder do Espírito Santo. Não filhos que nascem ali e tem que ficar com os trejeitos do pastor. Não é isso. São filhos saudáveis. Sabe? E se nós recebemos a quem entra por essas portas como o próprio Cristo, amados, sabe o que vai proteger esse lugar e proteger a unidade de vocês? É o Espírito Santo. Vocês não precisam nem se defender. A W. Tozer diz que uma das formas de nós sermos cheios do Espírito Santo, ele fala de 7 formas, vou falar só de uma. Uma das formas é: não se defenda diante dos seus acusadores. Porque quando o seu juiz fica de pé para bater o martelo, todo mundo vai ouvir. De um irmão falou assim: pastor, Jesus está sentado ou está em pé do lado de Deus, no seu trono da glória? Tem gente que vem com cada pergunta, rapaz. Quer saber se a barba de Arão era grisalha ou tinha algum fio preto? Eu falei: não sei, rapaz. Eu falei: irmão, não sei, irmão, mas uma coisa eu estou certo de uma coisa, o quê? Quando Jesus fica em pé no seu trono e olha para um filho dele na terra, porque vem chumbo grosso. Ele: como assim, pastor? Se está em pé ou sentado, não sei. Mas eu me lembro do apedrejamento de Estevão. Porque ele falou: não, porque no apedrejamento de Estevão eu desconfio que ele estava de pé. Então ele levantou para trazer juízo. Quando o Senhor lhe bate o martelo acerca de um servo dele, pode ter certeza. Sabe por que o livro de Apocalipse foi escrito? E eu encerro aqui. Para trazer esperança à igreja sofredora. Apocalipse é a resposta a uma igreja que está chorando desde o primeiro século. Apocalipse é uma carta do próprio Jesus dizendo assim: olha, João, escreve para a minha igreja, fala para eles que eu já venci. Diga para eles que já está julgado. E diga para eles que eu vou voltar para prestar contas. Ou seja, deixa os homens pensarem que estão prevalecendo contra nós. Deixa os valentes pensarem que nós vamos perder essa batalha, porque quando Jesus voltar, a gente vai ver quem vai ganhar e quem vai perder. Então eu não tenho que combater, eu não tenho que guerrear com ninguém. Eu só tenho que ser prudente, eu só tenho que ser íntegro. É só isso que o Senhor me pede, para ser íntegro, para ser verdadeiro, para ser direto, para servir o meu irmão, servir a igreja de Cristo. Eu acho que esse é um dos maiores trabalhos nossos como ministros do Evangelho. Não inventar uma nova igreja, mas dar continuidade ao que já foi iniciado. Porque o fundamento é Cristo. Eu não tenho que iniciar uma coisa nova. Ele é o fundamento da igreja. Eu não estou aqui para fazer uma revelação nova. Eu estou aqui para servir a você. E o propósito apostólico, o propósito pastoral, o propósito da igreja é servir um ao outro. E isso é o que traz o poder de Deus para a igreja. Quer ver o poder de Deus cair nesse lugar? Quer ver a glória de Deus manifestar nesse lugar? Come junto, anda junto, sofre junto, ora junto, chora junto, fica junto, seja íntegro, ame, respeite, sabe? E isso vai trazer sobre nós o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Sabe quando eles foram chamados de cristãos? No momento onde eles estavam sofrendo as piores perseguições. E o pessoal: olha, eles são cristãos, essa turma é aquela turma que anda junto, é aquele pessoal que está tudo acomunado, eles são tudo farinha do mesmo saco, são eles. Deixa eles falarem isso de nós.
Não importa. Nós sempre seremos aí a noiva, a menina dos olhos de Deus. Diga para o teu irmão do seu lado, não toque na menina dos olhos de Deus. Não brinque com a noiva. Não brinca com a noiva. Porque o noivo vai voltar e vai pedir conta disso. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos ajude para que nós sejamos esta expressão do seu amor nessa terra. Sabe, eu não estou preocupado com o quanto os meninos lá da igreja ficam preocupados às vezes. Pastor, o culto das 10 foi mais vazio do que o das 8, porque nós estamos fazendo 4 cultos lá, 8, 10, 5 e 19. Às vezes um está mais vazio, outro está mais cheio. Eu fiquei falando, rapaz, eu não estou preocupado se está vazio, se está cheio. O importante é que a igreja está reunida. O povo está aí. E nós temos que estar aqui, né, Cid, para estar reunidos aqui para atender a necessidade das pessoas, servir aos nossos irmãos. O importante não é quantas pessoas têm. Se tiver um, sirva a mesa para ele. Se tiver 2, sirva também assim. Se tiver 3, vai com a mesma alegria. Se tiver 4, dá glória a Deus. Se tiver 5, meu Deus do céu, solta de alegria. Mas o importante é que nós estejamos reunidos como corpo de Cristo, sabe? Fecha as brechas do muro, fecha as brechas da cidade, não deixa nada sair, mas também não deixa nada entrar, sabe? Abre o teu mão do seu lado assim, tem uma palavra que usa muito aqui no Rio, né? Nós somos fechamento, né? Ó, é fechamento, e é fechamento mesmo, até o final. Até o final. É chorar junto, até o último momento. Dia desse, uma trabalhadora da igreja chegou perto de mim, pastor, eu pequei, eu fiz algo ruim. O que você fez, minha filha? O senhor fez uma pergunta para mim, eu não respondi o senhor a verdade. Pastor, eu estou realmente, eu dormi com meu namorado. Eu falei, eu sabia que estava dormindo com o namorado há muito tempo. Eu sabia como? Eu sabia, minha filha, já sabia. E agora o que eu faço? Agora você dobra o joelho aí, vamos orar juntos aqui e não peques mais. Quer pagar a penitência? Eu te dou uma penitência, quer? E pastor gosta da penitência, rapaz. Esse negócio bom da penitência. Né? Não dá uma penitência, não. Agora o que eu vou fazer? Agora você vai fazer o seguinte. Porque sabe que essa coisa de pegar a pessoa pela cabeça e executar lá fora no terreno, lá arrancar a cabeça de alguém, é bem típico. É coisa nossa. A gente quer sangue. Mas, pastor, eu estou escalada para essa semana trabalhar na portaria. Vai trabalhar na portaria, assim mesmo. Pastor, e a mão do Senhor? A mão do Senhor está sobre ti. O mais fácil seria você pagar uma penitência, colocar você sentado nesse banco, te castigar no meio da congregação. Agora vai lá e lava os pés dos seus irmãos, vai para aquela portaria e vai trabalhar para Jesus. Trabalhou na portaria chorando o culto todo. Eu tenho certeza, nunca mais vai ser a mesma depois daquele dia. Eu não estou aqui para punir. A gente não está aqui para punir nem para condenar ninguém. A gente está aqui para resgatar a pessoa do inferno. Bem-aventurado aquele que fizer bem ao seu irmão. Fizer bem ao seu irmão. Ajude o seu irmão. Antigamente a gente não queria, o pastor falava, você cumprimenta aí, irmão, dê um abraço, seu irmão. Dê um abraço de novo. Agora tem gente sentindo falta do abraço. Eu estou tão sozinho. Mas naquela época na igreja você não queria abraçar na hora que o pastor mandava, né? Agora fica aí sozinho. Longe de mim. Nem me abraça. Eu continuo te amando. Temos a oportunidade. Eu acho que o que vai nascer desse tempo de pandemia, nesse momento difícil, é uma igreja nova. Eu não sei em que momento vocês estão vivendo aqui como igreja, mas uma coisa eu posso dizer uma coisa para vocês. Essa casa não será mais a mesma depois desse tempo. Não vai ser mais a mesma. Nenhuma igreja que está caminhando na direção do corpo da cruz de Cristo não será mais a mesma depois desse tempo. São tempos de provação que apuram o nosso caráter. São tempos de provação e de fogo abrasador que apura a nossa vida. A igreja nunca mais foi a mesma depois que começou as piores perseguições contra ela. Depois que as perseguições começaram bravamente, foi que levantou Paulo e Silas para viajar e fazer as primeiras viagens nas cidades da Ásia. É assim que Deus faz.
O negócio é dele, a igreja é dele, a maneira é dele. O vento sopra onde quer, ninguém sabe para onde ele vai e nem de onde ele vem. Vai que o vento sopra nos teus cabelos e para onde Jesus vai te mandar. A gente fica aqui achando que está tirando a maior onda com todo mundo. Aí sopra o vento, ele te manda para algum lugar. E aí, como é que fica? Vai cantar seguirei ao meu bom mestre? Onde me mandar irei? Então deixa o vento soprar nos teus cabelos. E nem sempre o vento vai nos levar para o lugar onde a gente quer ficar. Vai soprar sobre nós e vai mandar para o lugar onde Ele quer que você esteja. É assim que Deus faz. Né, irmã Domingas? Louvado seja Deus, né? O vento sopra. É Deus que cuida. É Deus que zela. É Deus que guarda. É Deus que defende. É Ele que é a nossa proteção. Lutero achou que ia ficar só nas 95 teses na porta da catedral. O pau quebrou na Alemanha. Um dos barões teve que pegar Lutero e colocar ele trancado dentro de um castelo. Olha, fica aí até a coisa passar. E ficou muito tempo lá dentro. Paulo não começou no mesmo dia, não. Teve que ficar um tempo também escondido, porque o pau quebrou por conta dele. É assim que Deus faz, irmãos. Desde muito tempo. E nós somos só um fragmento da história. E sabe uma coisa? A história vai continuar. E mesmo que passe, quando chegar lá em 2000 São Bernardo, 2055. Clóvis está nem mais aqui mais. 2055, você está aqui? Não sei. Vai estar aqui dá 2055, sei lá. Calculei. Não sou bom de cálculo, não. Quanto? Mais 35 anos. É. Então vou aumentar um pouquinho mais. 2069. Só você bem feliz, né? São Bernardo, 2069. O que será? A gente não dura eternamente. Aproveite o momento hoje. Lava os pés de alguém hoje. Sirva alguém hoje. As pessoas estão com medo lá fora, porque elas estão vendo que a pandemia, o coronavírus, não está escolhendo nem classe social. Está morrendo rico, está morrendo pobre, está morrendo crente, está morrendo macumbeiro, está morrendo irmão, está morrendo irmã, pai, mãe, e está todo mundo assim, apavorado. E essa é a oportunidade que a igreja tem de falar do reino de Deus, falar da glória de Deus, falar do amor de Deus. Que Deus os abençoe. Coloque a sua mão no seu coração. Pai, Tu tens os olhos como chama de fogo e penetra juntas e medulas de um coração de alguém que Te serve, que Te ama. Davi declara no Salmo 139 que mesmo que eu faça a minha cama no mais profundo abismo ou suba a mais alta montanha, lá os Teus olhos também estão sobre nós. Pai, ajuda esta igreja, ajude o pastor Clóvis, ajuda esta congregação, ó Deus, a ser uma extensão e uma expressão do Teu amor no reino de Cristo. Às vezes passamos por perseguições e batalhas reídas. Mas quem falou que essas batalhas querem dizer nossa derrota? Batalhas nos fazem chorar muito. Mas quem vai à frente da batalha é Deus. E Deus dá a vitória na hora que Ele quer, na hora que Ele quiser. Eu posso me descabelar, mas Ele vai fazer na hora que Ele quiser. É do jeito que Ele quer. Mas, Senhor, por certo, nós temos uma coisa. O Senhor é um muro de fogo ao redor da Tua igreja. Zacarias nos fala que eu mesmo, o Senhor, serei um muro ao redor de vocês. Então, por certo, temos o Senhor por nós como defesa. Obrigado, Jesus, pela oportunidade hoje aqui de vir aqui servir aos meus irmãos, entregando-lhes esta palavra que não é só para eles, é para mim também, porque eu preciso muito aprender a servir. Muito obrigado, Jesus. Abençoa este povo, como teu servo cantou aqui, falando que Deus está abrindo uma nova oportunidade, tempo de recomeços, e que seja um tempo de um profundo recomeço. Toma em tuas mãos, Pai, nós entregamos essa congregação nas tuas mãos. Ela não é minha, não é do bispo, não é do pastor Clóvis, essa igreja pertence ao Senhor. Então, Senhor,
é o Senhor quem trata com ela, porque tu és o sumo pastor desse rebanho. Estenda o teu cajado sobre as tuas ovelhas e guarde as tuas ovelhas, protege as suas ovelhas ao cheiro das águas, que possa brotar coisa nova neste lugar, coisa nova entre eles. Muito obrigado, Jesus. Assim nós te agradecemos em teu nome. Fiquemos de pé. Toda honra, toda glória, todo poder, toda honra, tudo pertence ao nosso Senhor. Levante suas mãos agora. Nós entregamos a ti, Pai, porque o Senhor é o Senhor desta casa. Obrigado, Jesus, porque esse aprisco é teu, Senhor. Toca com o teu cajado neste lugar. Toca com a ponta do teu cajado no solo desse aprisco. Sara, Senhor. Cura, Deus. Restaura, Pai. Defende a causa do aflito. Defende a causa da viúva e do órfão. Defende, ó Deus amado, aqueles que se chamam pelo teu nome. Abençoa esta congregação, Senhor. Que o Senhor venha fazer tremer as bases deste lugar. Que seja um tempo, ó Deus amado, aonde o teu vento venha soprar sobre eles. Oh, o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Sopra, sopra aqui, Jesus. Sopra aqui, Deus, o teu vento de justiça, o teu vento de juízo, o teu vento de quebrantamento, o teu vento que restaura, o teu vento que abençoa, o teu vento que cura, o teu vento, ó Deus amado, que restaura o coração da tua noiva. Abençoa, Pai, é o que nós te pedimos e oramos a ti, em o nome de Cristo Jesus. Em o nome de Cristo Jesus, vai, Senhor, nos quatro cantos dessa casa, vai limpando o quintal, vai limpando, ó Deus, os atos da igreja, vai lá na cantina, vai nas salas, vai nas dependências, vai limpando, sopra o vento, Pai, sopra este vento aqui neste púlpito, Senhor, que só fica de pé aquilo que o Senhor está deixando ficar de pé. Abençoa, Pai, toma em tuas mãos, que o Senhor venha soprar o teu vento sobre esta casa, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor. Que o povo de Deus diga amém e amém. Dê um forte aplauso a Jesus, aplauda ao Senhor. Aleluia.